Olá, seja bem-vindo à nossa análise da primeira semana de janeiro de 2026, mergulhando nos materiais sobre o setor elétrico brasileiro. E o que eles mostram, assim, é um verdadeiro cabo de guerra. Exatamente. De um lado, você tem uma explosão de projetos de energia renovável, sabe? Turbinas girando, painéis solares brilhando. Do outro, a infraestrutura tentando correr atrás para conseguir levar toda essa energia para onde ela precisa chegar. Pois é. Hoje a gente vai decifrar essa disputa, passando por investimentos bilionários, a chegada de gigantes da tecnologia e, claro, os gargalos que ameaçam travar o sistema. E essa tensão, ela é o retrato perfeito da transição energética na prática. Faz sentido. Não é só sobre gerar energia limpa, né? É sobre construir as avenidas para que essa energia possa viajar. Os documentos que a gente analisou deixam isso bem claro. O Brasil está numa corrida contra o relógio. Uma corrida para que a construção dessas avenidas não fique para trás do crescimento das fábricas de energia. Exatamente isso. Certo, vamos começar pelo grande cenário então. Nos últimos anos, o Brasil inaugurou milhares e milhares de quilômetros de linhas de alta tensão. Mas por que essa expansão da transmissão virou uma questão tão urgente, quase uma obsessão, justamente agora? Porque o mapa da geração de energia no Brasil mudou completamente. Como assim? As grandes hidrelétricas do passado, elas eram construídas assim, de forma estratégica, bem perto dos centros de consumo. Hoje, as melhores fontes de energia limpa, os ventos mais fortes, o sol mais intenso... Estão em lugares mais remotos. Exato. Principalmente no Nordeste e no Norte do país. Então, a transmissão é a espinha dorsal que precisa conectar essa energia, que é farta e barata, com a indústria e as cidades do Sudeste e do Sul. Sem uma espinha dorsal forte, Todo o corpo energético do país fica paralisado. Simples assim. e um dos documentos apontam um movimento bem concreto nessa direção, que é o investimento da Axia Energia. Eles injetaram cerca de 1,2 bilhão de reais em obras de transmissão no Nordeste. E isso só em 2025. É um número impressionante. O foco foi modernizar e ampliar a rede. E o que é fascinante aqui não é só o valor, mas o timing. A Axia fez mais de 20 intervenções em estados como Pernambuco, Bahia, Maranhão, Piauí. Entendi. Na prática, eles estão fazendo uma aposta de 1,2 bilhão de reais de que a geração vai continuar a superar a velocidade da infraestrutura pública. Nossa, essa é uma leitura interessante. Eles não estão só consertando a rede de hoje, estão construindo a rede que eles acreditam que o governo não vai conseguir entregar a tempo para os geradores de amanhã. Então, é quase um movimento que revela uma desconfiança na capacidade de planejamento do sistema. Pode ser lido dessa forma, sim. Uma empresa privada se adiantando para resolver um problema que, em tese, seria do poder público. É uma jogada estratégica que, ao mesmo tempo que resolve gargalos imediatos, posiciona a empresa para o futuro. Uma rede mais robusta naquela região é como um tapete vermelho estendido para novos projetos de geração e, claro, para grandes consumidores. É um sinal para o mercado. Podem vir, que aqui a infraestrutura aguenta. Exatamente. E as fontes que a gente analisou mencionam que ferramentas de inteligência de mercado, como as da ePower Bay, permitem visualizar isso no detalhe, né? Com um mapa interativo, dá para ver exatamente onde estão essas novas subestações e linhas da Axia. E como elas se conectam quase que cirurgicamente aos novos polos de geração eólica e solar. E vai além de só olhar o mapa, sabe? A questão para um novo investidor é: esse reforço da Axia resolve o meu problema? Certo. Usando uma análise de transmissão como a da ePower Bay, é possível simular o impacto desses investimentos. Identificar quais trechos da rede foram realmente aliviados e, mais importante, onde os gargalos ainda existem. Isso transforma o planejamento de um chute para uma decisão baseada em dados. Totalmente. E isso é crucial porque os planejadores estão olhando para um alvo que não para de se mover. Não é só a transmissão que está mudando. No exato mesmo momento que a Axia enterra cabos no chão, a Casa dos Ventos está ligando mais turbinas e injetando mais energia no sistema. Perfeito. Um exemplo disso nos materiais é o início da operação comercial de 81 megawatts eólicos da Casa dos Ventos lá no Rio Grande do Norte. 81 megawatts.
Pode não parecer um número gigantesco isoladamente, mas esses megawatts vêm de duas usinas, a Ventos de São Rafael 6 e a 9. Elas fazem parte de um complexo enorme, o que consolida ainda mais o estado como uma potência eólica. E concentrar projetos assim deve gerar ganhos de escala, imagino. Sim, e otimiza o uso da infraestrutura que já existe ou que está sendo construída. E enquanto a oferta de energia cresce, a demanda também dá um salto gigantesco. E aqui está a grande notícia da semana. O CAB deu sinal verde para o acordo entre a ByteDance, a dona do TikTok, e a própria Casa dos Ventos. Ah, essa notícia é importantíssima. O plano é instalar um data center colossal na zona de processamento de exportação, a ZPE do Ceará. E a gente precisa ter a dimensão do que isso significa. Embora o valor do acordo de energia não seja público, uma das fontes aponta que a ByteDance já falou na intenção de investir até 200 bilhões de dólares no projeto como um todo. 200 bilhões de dólares. É um número difícil até de processar. E um data center dessa escala é o que a gente chama de carga eletrointensiva. Um consumidor voraz de energia. Voraz. Precisa de energia 24 horas por dia, 7 dias por semana, com um nível de confiabilidade que beira a perfeição. À primeira vista parece uma sinergia perfeita. Uma gigante da tecnologia quer energia limpa. Uma gigante da energia limpa tem de sobra. Problema resolvido, certo? Em teoria, sim. O plano é que novos parques eólicos da Casa dos Ventos alimentem diretamente o data center. É a união da revolução digital com a transição energética. Isso. Mas na prática, isso cria uma espécie de cliente VIP no sistema. A Casa dos Ventos vai ter que garantir esse fornecimento ultra confiável para a ByteDance. Entendi. A questão que o resto do mercado se pergunta é: e se essa energia, que será dedicada ao TikTok, pudesse, na verdade, aliviar o estresse da rede pública? Será que a gente está criando ilhas de estabilidade energética para os grandes players, enquanto os pequenos produtores continuam sofrendo com os cortes? É uma provocação importante. E por que a escolha da ZPE do Ceará? O que tem lá de tão especial? A escolha é muito estratégica. Uma ZPE, para quem não conhece, é como uma ilha com regras tributárias e burocráticas próprias. Feita para atrair grandes investimentos. Ora, com incentivos específicos para data centers tenha caducado, a ZEP ainda oferece vantagens fiscais enormes. E a localização também ajuda, imagino. Fundamental. Está perto de cabos submarinos de fibra ótica e de corredores de transmissão robustos, essenciais para uma operação crítica como essa. Ok, então o cenário é este. Mais transmissão, muito mais geração e agora uma demanda nova e gigantesca chegando. Parece o cenário dos sonhos, mas um dos artigos que a gente analisou joga um balde de água fria nisso. Pois é. Se vem do Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS. E o ONS funciona como a torre de controle de tráfego aéreo de todo o sistema elétrico do país. Certo. E o alerta que eles emitiram é direto e bem preocupante. A previsão do ONS é que os cortes de geração renovável, o famoso curtailment, devem continuar acontecendo no Ceará até pelo menos 2029. Espera um pouco. Então o ONS está dizendo que o Ceará, um estado com um potencial eólico e solar absurdo, vai ter energia sobrando e sendo literalmente jogada fora até 2029. Exato. E é exatamente no Ceará que a ByteDance quer construir um data center que consome uma quantidade brutal de energia. A desconexão parece total. É o paradoxo da transição energética brasileira em uma única notícia. Mas por quê? O motivo é que a velocidade com que se instalam novas usinas é muito maior do que a velocidade para construir as linhas de transmissão para escoar essa energia. O resultado é o curtailment. E como a gente explica o curtailment de forma simples? Imagina que você construiu uma fábrica de garrafas de água no meio do deserto, onde a fonte é abundante. Ok. Mas a única estrada para levar essas garrafas para a cidade só permite a passagem de um caminhão por dia. Entendi. Você tem o produto, a fábrica está a todo vapor, mas você não tem como entregar. O operador do sistema, que é o ONS, te liga e diz: pare de produzir, a estrada está congestionada. Isso é o curtailment? Isso é o curtailment. É um desperdício de energia limpa e barata e uma queima de caixa frustrante para o gerador.
E isso cria um risco enorme para novos investidores, imagino. Como alguém decide construir uma nova usina numa região onde a estrada já está congestionada. É exatamente aí que o jogo fica mais sofisticado, sabe? A competição por um ponto de conexão na rede do Ceará é altíssima e ferramentas como a fila de acesso à rede da ePowerBay, elas se tornam estratégicas. Aham. Elas funcionam como um mapa do trânsito, mostrando quem já está na fila para se conectar, em qual subestação, qual o tamanho do projeto. Isso ajuda a calcular o risco real de um novo projeto ficar preso nesse engarrafamento sem ter como escoar energia. Certo. Temos um problema estrutural, um gargalo que gera desperdício e prejuízo. O que o governo está fazendo a respeito? É aí que entra a tal da Consulta Pública número 210 de 2025, do Ministério de Minas e Energia, certo? Isso. A consulta pública, que fica aberta a sugestões até 16 de janeiro, é uma tentativa de apagar o incêndio. A ideia é criar um mecanismo para compensar financeiramente e de forma retroativa parte dos cortes de geração que aconteceram entre setembro de 2023 e novembro de 2025. É o governo tentando reconhecer o prejuízo e evitar uma avalanche de processos judiciais. Exatamente. Ok, mas na prática nem todo desperdício de energia vai ser ressarcido, né? Como eles separam o que vale a compensação do que não vale? Não, e essa é a parte mais polêmica. Pense nisso como um problema de encanamento num prédio. A proposta separa os cortes em categorias. Se a sua usina não pôde entregar energia porque a rua estava em obras e a linha de transmissão não ficou pronta a tempo... Isso é o que eles chamam de ERL. Exato, por indisponibilidade externa. Nesse caso, o governo propõe compensar. Se o operador desliga a sua usina para evitar um apagão geral no sistema, um problema de segurança, o chamado CNF por confiabilidade... Também compensa, né? Também compensa. E qual é o tipo de corte que fica de fora? Fica de fora o corte por razões energéticas, o ENE. E o que seria isso? Isso acontece quando simplesmente tem muita gente produzindo energia no país inteiro, tipo chovendo muito nas hidrelétricas, por exemplo, e pouca gente consumindo. Ah, entendi. Nesse caso, o prejuízo é do gerador. É a diferença entre um cano quebrado na sua porta, que é responsabilidade do condomínio, e uma seca geral no reservatório da cidade, que é um problema de todos. Faz sentido. E o volume disso é gigante. Uma análise histórica da ePowerBay, que foi mencionada no material, mostra que as perdas totais já superam 40 milhões de megawatt-hora. 40 milhões! Nossa! E para complicar, aderir ao acordo exige que o gerador desista de qualquer processo na justiça sobre o assunto. É uma decisão de risco. Sem dúvida. E para conseguir botar a mão nessa grana, não adianta só reclamar. O gerador precisa chegar com uma montanha de dados para provar o tipo, a duração e o volume de cada corte. É uma briga de dados. Quem tiver o histórico mais detalhado... sai na frente. É por isso que o mercado está usando plataformas como a da ePowerBay, que basicamente fazem esse trabalho de detetive para eles, fornecendo a base técnica para montar o processo de ressarcimento. Resumindo a semana, então, vimos investimentos bilionários tentando antecipar o futuro da rede. A chegada de uma demanda digital massiva que pode tanto ajudar quanto complicar o sistema e a realidade dura de um gargalo que força o desperdício de energia limpa. Então, o que tudo isso significa, no fim das contas? Significa que o Brasil está numa encruzilhada. A gente tem um potencial de geração renovável que o mundo inveja, mas ele só vai se transformar em riqueza e desenvolvimento se a infraestrutura de transmissão acompanhar o ritmo. Certo. O alerta do ONS para o Ceará e essa consulta pública sobre os cortes são os sintomas mais claros desse desafio. A solução não é pisar no freio da geração, mas sim acelerar e planejar com ainda mais inteligência a expansão da rede. Garantindo que a energia chegue de fato na tomada. Exato. Isso nos deixa com uma reflexão para o futuro. Com a chegada de mais data centers e o avanço dos projetos de hidrogênio verde, que também são consumidores vorazes de energia. Será que a discussão sobre armazenamento, como o uso de baterias em larga escala, vai finalmente deixar de ser um tema de futuro para se tornar uma necessidade urgente? Talvez a peça que falta para dar a flexibilidade que o nosso sistema elétrico desesperadamente precisa. Para não perder nenhuma análise e acompanhar de perto as tendências do setor, cadastre-se agora em www.epowerbay.com e siga a ePowerBay nas redes sociais e nas principais plataformas de áudio,
como Spotify, Apple Music e YouTube.